Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 28 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no livro do Eclesiastes. Hoje, capítulo 11, versículo 9, até o capítulo 12, versículo 8. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Vazio e mais vazio, tudo é vazio. Poucos conhecem a raiz da palavra vaidade, mas ela vem do latim vanus, que significa vácuo, vacuidade, vazio absoluto. É assim que a sabedoria bíblica define a vida de quem não se alicerça em Deus. Juventude, beleza, força, sonhos, tudo é bom, porque foi criado por Deus. Mas, sem Deus, não passa de mato arrancado do chão, murcho e seco. Silenciosamente, os livros da sabedoria do Antigo Testamento nos ensinam que sem um Salvador, tudo está perdido. Sem ressurreição, nada tem sentido. Padre Afonso Pastore dizia: se não for para ir para o céu, não vale a pena viver. Do livro do Eclesiastes. Alegra-te, pois, ó jovem, na tua adolescência, o teu coração esteja no bem durante a tua juventude. Anda nos caminhos do teu coração e segundo o que vê em teus olhos. Fica sabendo, porém, que por todas essas coisas Deus te chamará a julgamento. Tira a angústia do teu coração e afasta o mal do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venha o tempo da aflição e cheguem os anos nos quais dirás: não sinto prazer neles. Antes que se obscureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva, quando os guardas da casa começarem a tremer e cambalearem os homens robustos, quando por serem poucas as mulheres pararem de moer e a escuridão cair sobre os que olham pelas janelas, quando se fecharem as portas na praça, quando enfraquecer o barulho do moinho e as pessoas se levantarem ao canto dos pássaros, silenciadas as vozes das canções, quando tiverem medo das alturas e sentirem sobressaltos no caminho, então a amendoeira embranquecerá de flor, o gafanhoto se tornará pesado e a alcaporra perderá a sua força. Pois o ser humano se encaminha para a morada eterna e os pranteadores já rodam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se quebre na fonte e a rodana se arrebente no poço, antes que volte o pó à terra de onde veio e o espírito retorne a Deus que o concedeu, vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Tudo é vaidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O trecho que hoje meditamos é endereçado sobretudo aos jovens, mas fala muito a cada um de nós. Graças a Deus, o jovem tem grandes aspirações, grandes sonhos. Ele está consciente de ter toda a sua vida à sua frente e quer usá-la do melhor modo possível. Pelo menos deveria ser assim. É verdade que hoje as redes sociais sugam o cérebro das crianças e dos jovens e o consomem, o formatam para que ele possa ser um consumidor, uma pessoa movida por controle remoto, segundo os grandes sistemas que governam o mundo. Mas se olharmos sinceramente e profundamente para dentro de nós, sempre conseguiremos encontrar recursos para continuar a sonhar com a ajuda de Deus. Pois bem, olha como a palavra de Deus vem ao encontro dos sentimentos e do coração dos jovens.
Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias da desgraça. Lembramos que a palavra vaidade significa algo de passageiro, algo fugaz, que vai embora logo, algo que não pode se tornar o pilar da vida, algo vácuo, vazio, que é pura ilusão. Lembra-te do teu Criador, antes que seja tarde demais. Foi Deus que te criou para a alegria. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que tudo isso Deus te pedirá contas. Esse versículo tem algo especial a nos dizer. Siga as aspirações do teu coração e os desejos de teus olhos. Mas lembre-se que de tudo Deus te pedirá conta. O que significa isso? Claro, quem colocou aspirações em você foi Deus. Quem colocou desejos em você foi Deus. E eles devem te conduzir a Deus e não te afastar de Deus. Como falamos na introdução, uma pessoa sadia e saudável sente desejos sadios e saudáveis. Por exemplo, o apetite, a fome, outra coisa não é que o instinto da sobrevivência que te leva a se alimentar para viver. Você come para viver. O problema é quando uma pessoa deturpa esse apetite e acaba vivendo para comer, ao invés de comer para viver. Ou seja, o desejo de comer fica deturpado e ele não para quando o corpo está saciado. Essa ansiedade de comer continua, mesmo quando não é mais necessário comer, e assim vem a obesidade, o diabetes, todo tipo de doença. Mas se o instinto fosse equilibrado, ele pararia quando o corpo estivesse saciado. O mesmo vale para o sexo. Esse instinto leva à perpetuação da raça, leva a se unir a uma pessoa do sexo oposto, leva a construir uma família. Mas esse instinto deturpado leva a depravações sem fim que te conduzem à morte. Irmãos, se a bússola interior aponta para o norte, que é Deus, tudo é bom e tudo leva a Deus. Mas se o nosso espírito fica longe de Deus, então até os nossos instintos e desejos se enlouquecem e tentam ocupar o lugar de Deus. Daqui nasce a tristeza da vida. O trecho de hoje nos convida a gozar no máximo de todos os dons que Deus nos deu, mas gozar segundo a lei de Deus, segundo o plano de Deus, sabendo que de tudo prestaremos conta a Deus. Na verdade, cada um de nós precisa aprender a usufruir de Deus acima de tudo, a gostar de Deus, a gozar de Deus acima de tudo. E para fazer isso e nos concentrar em Deus, às vezes é necessário fazer jejum das outras coisas. Tudo aponta para Deus, mas também tudo pode nos distrair de Deus. As coisas boas podem se tornar ídolos se não apontam explicitamente para Deus. Tudo é bom, mas Deus é melhor. Tudo tem limites, porque só Deus é infinito, só Ele merece o nosso amor. Qualquer coisa que nós transformemos em ídolos, amando este ídolo, deturpa a nossa capacidade de amar, que é feita somente para Deus. Uma vez que o ser humano tem o gozo de Deus, então ele fica tão satisfeito que todas as outras coisas também o alegram, mas não como Deus. Essas outras coisas não são que derivações da bondade de Deus.
Tudo é bom para quem tem Deus no coração, mas tudo acaba sendo ruim e tedioso para quem está longe de Deus. Sem Deus, tudo se torna uma droga. A vida é breve e precisa acertar o nosso rumo o quanto antes, para não perder os dias preciosos que Deus nos dá. Precisamos ter sabedoria para descobrir onde está a verdadeira alegria. Frequentemente explicam os neurocientistas que um prazer a curto prazo provoca um desprazer a longo prazo. Típico exemplo são os vícios. Uma pessoa pode ter sua bússola interior estragada e sentir prazer em um lança-perfume ou em outra droga. Esse prazer dura segundos, mas provoca um desprazer imenso quando chegam os estragos da droga que encurtam a tua vida de 20 anos ou mais, ou pior, uma overdose que corta a tua juventude para sempre e te manda para o caixão. Os prazeres que não vão junto com as alegrias são armadilhas que não duram e te matam. O prazer de que fala esse texto é a alegria total do corpo e do espírito, uma alegria saudável que indica o caminho certo. A alegria, o prazer, é como uma árvore que você pode escolher aonde plantar. Depois de plantada, ela dará seus frutos. Irmãos, não é o prazer que produz a escolha, mas a escolha que produz o prazer. Os animais têm um instinto que os guia, como reloginhos, e nós temos a alegria verdadeira que nos guia. Não somos animais à mercê dos instintos, mas pessoas dignas, pessoas espirituais, que sabem escolher o que é digno de um ser humano, o que é digno de Deus. Vamos agora ler mais uma vez o texto da palavra, meditando-a com calma. Alegra-te, pois, ó jovem, na tua adolescência, o teu coração esteja no bem durante a tua juventude. Anda nos caminhos do teu coração e segundo o que vê em teus olhos. Fica sabendo, porém, que por todas essas coisas Deus te chamará a julgamento. Tira a angústia do teu coração e afasta o mal do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venha o tempo da aflição e cheguem os anos nos quais dirás, não sinto prazer neles. Antes que se obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva, quando os guardas da casa começarem a tremer e cambalearem os homens robustos, quando por serem poucas as mulheres pararem de moer e a escuridão cair sobre os que olham pelas janelas, quando se fecharem as portas na praça, quando enfraquecer o barulho do moinho e as pessoas se levantarem ao canto dos pássaros, silenciadas as vozes das canções, quando tiverem medo das alturas e sentirem sobressaltos no caminho, então a amendoeira embranquecerá de flor, o gafanhoto se tornará pesado e a alcaporra perderá a sua força. Pois o ser humano se encaminha para a morada eterna e os pranteadores já rodam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se quebre na fonte e a rodana se arrebente no poço, antes que volte o pó à terra de onde veio e o espírito retorne a Deus que o concedeu, vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Tudo é vaidade. Vamos nesse momento anotar as frases que mais falam ao nosso coração.
Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito, escolher a fonte da nossa alegria e cultivá-la como uma plantinha preciosa no nosso coração. Vamos parar mais um minuto para pensar bem como colocaremos em prática esse nosso propósito. Só Deus fica, só Deus basta. Paz e alegria a todos. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Paz e alegria a todos. Nos dias difíceis da vida, quero enxergar degraus de santidade. Os obstáculos quero vencer, pelo desejo de ser mais de ti. Em cada detalhe quero sentir a tua mão de Pai a me moldar, para tornar-me o que devo ser e levar-me o mais perto de ti. Não quero parar, nem vou desistir. Quando eu achar que eu não posso, minha força acabar, sustenta-me. Não quero parar, nem vou desistir. Quando eu achar que eu não posso, minha força acabar, sustenta-me. Leva-me além, supera o que me falta com a força do teu amor. Leva-me além e firma os meus passos na tua vontade, Senhor, pois tudo que eu quero é ser só teu. Retira de minha vida o que ainda é mal e santifica-me, santifica-me. Seja o sentido de tudo em minha vida, Senhor.
seja o sentido de tudo em minha vida, Senhor. Leva-me além, supera o que me falta com a força do teu amor. Leva-me além e firma os meus passos na tua vontade, Senhor. Pois tudo que eu quero é ser só teu. Retira de minha vida o que ainda é mal e santifica-me, santifica-me, santifica-me. Seja o sentido de tudo